Fala concurseiro, fala concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, estamos juntos novamente, seguindo rumo ao concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Galera, mais uma aula de legislação. Agora a gente vai iniciar o estudo do bloco de conhecimentos complementares referentes à execução penal. Não poderia ser diferente, galera. A nossa primeira aula tinha que ser da LEP. Tinha que ser da Lei de Execução Penal. Estou trazendo para você um dos assuntos mais importantes da Lei de Execução Penal, principalmente porque ele foi objeto de modificação através do pacote anticrime. Então, é um assunto que necessariamente você tem que estar afiado, tem que conhecer os seus detalhes e as suas minúcias para ir bem nesse concurso do DEPEN. Galera, os slides que eu utilizo nessa aula estão disponíveis para você baixar, é gratuito. Clica na descrição do vídeo, lá vai ter um link. Baixe o material, forme um bom material de apoio para você ser aprovado nesse concurso. Estou aqui na torcida por sua aprovação. Eu já passei por isso que você está passando, já estudei bastante para concurso da área policial. Graças a Deus eu já tive a sorte, já tive aí o êxito de ocupar um cargo policial, então eu sei o tanto que é satisfatório você poder alcançar os seus objetivos. Estou na torcida para que você também o faça. Galera, se tiver dúvida, não deixe de sanar as suas dúvidas. Me procure através das minhas redes, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Aula da Lei de Execução Penal. Tá aí na tela o meu Instagram, me segue lá nessa rede social. Tá na tela também aí o meu e-mail, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Você pode me contatar no caso de dúvidas. Galera, eu tenho que informar para você que o meu simulado 4 está disponível. E esse é importantíssimo. Galera, tá assistindo essa aula? Adquira esse simulado. São 120 questões inéditas da LEP, 120 questões inéditas da Lei de Execução Penal, Lei de 1984, beleza, galera? Lei 7210 de 1984, Lei de Execução Penal. Galera, são 120 questões que eu mesmo confeccionei, mas não são questões aleatórias, são questões sobre as principais partes da LEP. A gente não vai ter somente um simulado da Lei de Execução Penal, serão vários. E nesse primeiro simulado da LEP, eu trago para você um dos assuntos que corresponde a aproximadamente 30% das questões da Lei de Execução Penal. Então é um trabalho minucioso que eu fiz analisando questões para trazer um conteúdo de qualidade para você. Nesse simulado você encontra o gabarito, fundamento legal, fórum de dúvidas, um tema de redação com folha de redação inédito para você praticar. Galera, é um material exclusivo, você não encontra esse conteúdo com ninguém, só com o seu professor Vinícius Ferreira. Apenas R$10. Beleza, galera? Vai ser muito útil para você estudar para a LEP, principalmente na hora de corrigir com um fundamento legal. Galera, acertou a questão? Vai verificar no artigo correspondente porque você acertou. Errou a questão? Vai verificar no artigo correspondente o porquê você errou aquela questão. Isso vai fazer com que você leia a Lei de Execução Penal, vai fazer com que você entenda os principais institutos, vai fazer com que você gabarite as questões da LEP na sua prova. Beleza? Adquira esse simulado pelo link da descrição do vídeo. Caso você tenha qualquer dúvida, me procure através do meu e-mail. Beleza? Se você teve dúvida na compra, não conseguiu efetuar a compra, comprou e não recebeu, me chama lá, eu estou à disposição para sanar a sua dúvida. Galera, o meu primeiro simulado é do Decreto 6049 de 2007, Regulamento Penitenciário Nacional. Segundo simulado da Portaria MSP 199 de 2018, Regimento Interno do DEPEN. Terceiro simulado da Portaria de SPF-DEPEN número 11 de 2015, que é o Manual de Assistência nos Estabelecimentos Penais Federais. Galera, conteúdo de primeira qualidade para você ser aprovado nesse concurso do DEPEN. Fazer questões é o fator diferencial na sua futura aprovação. Beleza? Galera, tema da nossa aula de hoje da LEP. Características atuais do regime disciplinar diferenciado pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 do ano de 2019. Galera, o RDD
O regime disciplinar diferenciado foi uma das alterações promovidas na LEP pela Lei 13.964 de 2019. É um assunto atualíssimo e muito importante para a sua prova. Vamos gabaritar as questões desse assunto. Uma questão sobre esse tema vai ser cobrada no concurso do DEPEN. Beleza? Antes de iniciarmos a nossa aula, é importante que você saiba fazer essa diferenciação. É importante que você saiba fazer essa distinção. Essa palavra é melhor. Galera, regime disciplinar ordinário é diferente do regime disciplinar diferenciado. Como assim, professor? Galera, o regime disciplinar ordinário é aquele que é aplicado aos presos em geral. Todos os presos estão sujeitos a um regime disciplinar. Esse regime disciplinar comum é chamado de regime disciplinar ordinário. Então, galera, suponhamos que o preso entrou aí no estabelecimento penal federal. Ele está sujeito à disciplina? Sim. A essa disciplina que está sujeita a todo e qualquer preso, a gente chama de regime disciplinar ordinário. Galera, o regime disciplinar diferenciado, o nome já diz, é um regime disciplinar diferente, é um regime disciplinar atípico. Ele vai ser aplicado a alguns presos. Ele vai ser aplicado a alguns presos. O regime disciplinar diferenciado, ele se trata de uma privação de liberdade mais rigorosa do que aquela do regime disciplinar ordinário. Então, ele vai ser aplicado aos presos nos casos previstos em lei ou regulamento, a exemplo de falta disciplinar de natureza grave pela prática de crime doloso que ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas. Então, galera, suponhamos que dentro de um presídio aconteça um homicídio doloso. Devido a rixas relacionadas aí, a desavenças relacionadas a facções criminosas, um preso mata o outro. Aconteceu um crime doloso, um homicídio doloso dentro do estabelecimento penal federal. Esse homicídio doloso, ele ocasionou subversão da ordem ou da disciplina internas. Esse preso responsável por esse homicídio, ele vai estar sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Mais uma vez, é uma privação da liberdade mais rigorosa do que aquela do regime disciplinar comum. Beleza? Galera, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado é uma sanção disciplinar, é uma penalidade disciplinar. Então, o preso ele pratica uma falta disciplinar para ele estar sujeito ao regime disciplinar diferenciado, beleza? Então, é uma penalidade aplicável no caso da prática de falta disciplinar, que consiste na prática de crime doloso que ocasione subversão, beleza? É importante que você saiba isso. Então, a inclusão do preso no RDD é sim uma falta disciplinar, beleza? Galera, olha só. Então, a prática de fato previsto como crime doloso, a gente já viu isso, mas é importante destacar. Então, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Quando essa falta grave ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, isso vai sujeitar o preso, seja ele provisório, seja ele condenado, seja um preso nacional, ou seja, um preso brasileiro, ou um preso estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, ao RDD. Galera, primeiro, é importante que você saiba que não é qualquer crime doloso, não é qualquer crime doloso que vai sujeitar o preso ao RDD. É a prática de crime doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina internas. Beleza? É muito importante que você saiba essa informação para complementar a questão da sua prova. Segundo, é importante destacar que o RDD ele se aplica a todo tipo de preso. Ele se aplica ao preso condenado, que é aquele que foi definitivamente julgado, por exemplo. Se aplica ao preso provisório. Ele se aplica ao preso nacional e ele também pode ser aplicado ao preso estrangeiro.
Tranquilo? E isso tudo vai se dar sem prejuízo da sanção penal. Lembra daquele exemplo que eu dei para você no caso do homicídio doloso? Galera, o fato do preso ter sido submetido ao RDD não exclui, não exclui uma nova condenação penal. Beleza? Tranquilo? Então vai ter um novo processo criminal para que essa pessoa responda penalmente, criminalmente pelo homicídio doloso que ela praticou. Beleza? Agora a gente vai entrar nas informações que são muito importantes para a sua prova, que estão relacionadas às características do RDD, as características do regime disciplinar diferenciado. Galera, primeira característica, duração máxima. Qual a duração máxima do RDD? Até 2 anos. Galera, e esse até faz toda a diferença na sua prova. Então, duração máxima até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Então, característica do RDD, primeira característica, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção. Recolhimento em cela individual, é uma nova característica, é uma outra característica do RDD. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Muito importante, galera, que você saiba essa informação. Então, é visita quinzenal, mais 2 pessoas por vez, mais duração aí de 2 horas. Essas informações formam aí a chave dessa característica. Beleza? Galera, com relação a essa visita quinzenal, ela será gravada em sistemas de áudio ou de áudio e vídeo, e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Então, no caso do estabelecimento penal federal, se tiver autorização judicial, o agente federal de execução penal, ele pode fiscalizar aquela visita. Beleza? Galera, é importante destacar essas duas características. A gente vai verificar daqui a pouco que elas são diferentes lá no Regulamento Penitenciário Nacional e no Regulamento Penitenciário Federal. É importante que você saiba fazer essa distinção e eu já vou te explicar isso. Continuando com as características do RDD. Então, é direito do preso a saída da cela por 2 horas diárias, 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, galera, banho de sol, 2 horas, 2 horas por dia, e pode ter até 4 presos. É muito importante que você saiba interpretar a legislação para não errar questões de prova. Galera, esse grupo ele tem que ter até 4 presos e não obrigatoriamente 4 presos. Tome cuidado com isso aí. Se tiver 4 presos, bacana, mas se tiver 3, se tiver 2, também vai estar de acordo com a lei de execução penal. Esses presos, eles não podem ser do mesmo grupo criminoso. Então não pode ser, por exemplo, 4 presos do PCC, 4 presos do Comando Vermelho, não pode, beleza? Tem que ser de grupos criminosos diferentes se eles integrarem organizações criminosas. Outra característica, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, exceto aquelas com o advogado, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo exceto expressa autorização judicial em contrário. Então, se tiver expressa autorização judicial, vai ser possível aí o contato físico, tranquilo? Galera, fiscalização do conteúdo de correspondência ou da correspondência, isso é bastante comum nas unidades prisionais, e participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor
no mesmo ambiente do preso. Galera, esse preferencialmente aqui, se for cobrado na sua prova, quem não estudou, quem não prestou atenção na norma, vai errar. Se a banca coloca que as audiências serão obrigatoriamente realizadas por videoconferência, o item está errado. Há uma preferência e não uma obrigação. E destaca-se que o defensor vai estar no mesmo ambiente do preso, vai estar no mesmo lugar que o preso. Tranquilo? Importante, galera, pergunta que tem que estar destacada aí na sua memória. Qual procedimento será realizado no caso de preso em RDD que não receber visita durante os 6 meses iniciais da penalidade? Então, suponhamos aqui que um preso tenha sido sujeito, está sujeito e foi submetido ao regime disciplinar diferenciado. Ele foi submetido ao RDD. Nos 6 primeiros meses da sua pena, da sua medida, ele não recebeu aquela visita quinzenal. Ele não recebeu aquela visita quinzenal. O que vai acontecer nesse caso? A resposta é a seguinte: após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber a visita quinzenal poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Galera, essa resposta é muito importante para a sua prova. É uma regra apresentada pelo pacote anticrime que você tem que estar atento. Então, o preso no RDD não recebeu visita durante 6 meses, ele poderá ter contato telefônico com pessoas da sua família. Esse contato telefônico ele vai se dar 2 vezes por mês e por 10 minutos. É importante mencionar que esse contato se dará vou até escrever maior, 2 vezes por mês. Galera, a LEP não diz que esse contato telefônico será quinzenal. A LEP diz que esse contato telefônico vai se dar 2 vezes por mês, mas não estabelece uma periodicidade precisa. Muito cuidado com isso aí. E esse contato telefônico ele vai durar 10 minutos, beleza? Muito cuidado com essa informação, beleza? Pessoal, como eu disse para você, é muito importante que você saiba que essas regras que a gente está apresentando para você aí referentes à lei de execução penal, elas foram modificadas pelo pacote anticrime. Só porque o pacote anticrime ele não alterou expressamente o decreto 6049 de 2007, que é o Regulamento Penitenciário Federal. Não houve uma revogação expressa, uma modificação expressa do decreto. Houve uma revogação tácita. Então, nesse decreto, você vai encontrar características diferentes referentes aí ao regime disciplinar diferenciado. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos ter cuidado com relação a essas disposições, porque eu já vi muitas questões de prova relacionadas a esses assuntos que são desatualizados, que são revogados tacitamente, que foram declarados inconstitucionais ou não recepcionados pela Constituição Federal. Então tome cuidado, galera. A gente tem um prazo previsto na Lei de Execução Penal e a gente tem outro prazo previsto no Decreto 6049 de 2007. Qual que eu levo para minha prova? O da Lei de Execução Penal. Você só vai responder de acordo com o Decreto 6049 de 2007 se a questão cobrar expressamente. Beleza, galera? Então, no enunciado da questão, de acordo com disposição expressamente prevista no Decreto 6049 de 2007, aí você vai responder de acordo com a sua literalidade. Beleza? Então, fique atento a essas características do RDD referentes ao Regulamento Penitenciário Federal. O artigo 58 diz: o cumprimento do regime disciplinar diferenciado em estabelecimento penal federal, além das características elencadas no inciso 1 a 6 do artigo 6º, observará o que se segue. Duração máxima de 365 dias, sem prejuízo de repetição da sanção, nos termos da lei. Galera, na LEP hoje é até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção. Banho de sol de 2 horas diárias, aqui está tranquilo.
uso de algemas nas movimentações internas e externas, dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol, atendimento assistencial e, quando houver, nas áreas de trabalho e estudo, sujeição do preso aos procedimentos de revista pessoal de sua cela e seus pertences, sempre que for necessária sua movimentação interna e externa, sem prejuízo das inspeções periódicas e visita semanal de 2 pessoas, sem contar as crianças com duração de 2 horas. Essa visita agora, segundo a Alep, é quinzenal. Beleza? Então, mais uma vez, cuidado com essa diferença. É importante que você memorize esses prazos para não ser surpreendido na sua prova. Beleza? Fique atento a isso aí. Galera, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, ele poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, desde que existam indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, e desde que haja indícios que o preso mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados de tratamento penitenciário. Galera, não preciso falar o quão importantes são as informações que se encontram na sua tela. Aqui a gente está falando da prorrogação do RDD. Isso aqui é muito importante. Então, o RDD ele pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. Então, é 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, desde que haja esses indícios aqui, ó, galera, que o preso continua apresentando alto risco, que ele mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Muito cuidado, tranquilo? Galera, o regime disciplinar diferenciado ele também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, e sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Galera, muito importante essa disposição. Então, além das regras do RDD que a gente já viu, saiba que ele também pode ser aplicado nessas 2 situações. Seja preso condenado, seja preso provisório, preso nacional ou preso estrangeiro. Se ele apresentar alto risco para o estabelecimento penal ou para a sociedade, pode aplicar o RDD nele. Se houver fundadas suspeitas que ele continua fazendo parte de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. E aqui entra uma característica importante, independentemente da prática de falta grave. Independente da prática de falta grave, o preso pode ser submetido ao RDD, beleza? Muito cuidado com essas disposições aí que foram acrescidas à Lei de Execução Penal. Galera, ainda sobre a Alep, responda essa pergunta que segue aí na sua tela. É possível o cumprimento obrigatório do RDD em estabelecimento penal federal? Existe essa possibilidade? Há previsão legal nesse sentido? A resposta é positiva. Sim, é possível o cumprimento obrigatório do RDD em estabelecimento penal federal. Quero deixar na sua tela aí o dispositivo da Alep correspondente. A Alep diz no seu artigo 52, parágrafo 3º, existirem indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Beleza? Isso incluído pela Lei 13.964 de 2019. Disposição muito recente, muito importante para a sua prova. Galera, é muito importante voltar ao slide anterior para que você não se confunda.
A LEP, ela diz que é possível que o preso seja submetido ao RDD, desde que recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Nesse caso, não é necessária a liderança dessas organizações, associações ou milícias privadas. Não é necessária a liderança. Beleza? Já aqui, para que seja obrigatoriamente cumprido o RDD no estabelecimento penal federal, é necessário que o preso exerça a liderança de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Beleza? A mera participação do preso em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada não sujeita o RDD a ser cumprido obrigatoriamente em presídio federal. Beleza? Mas, se o preso exercer liderança e se essa milícia privada, essa organização criminosa ou essa associação criminosa, eles atuam em 2 ou mais estados da federação, esse RDD será obrigatório em estabelecimento prisional federal. Beleza? Fique atento a essa informação, vamos esquematizar isso aí. Então, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal quando houver indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. Galera, muito cuidado, é 2 ou mais estados da federação. Então, suponhamos que o preso tenha atuação criminosa no Distrito Federal e também aí no estado de Goiás, ou no Distrito Federal, Estado de Goiás, mais Minas Gerais. O cumprimento do seu RDD vai se dar em estabelecimento prisional federal. Nesse caso, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Tranquilo? Então, galera, com isso, a gente encerra aí o conteúdo referente à lei de execução penal. Repito para você, adquira o simulado. Você tem que adquirir esse simulado, galera, referente à LEP, que você vai estudar os assuntos que são mais relevantes relacionados à lei propriamente dita, inclusive os assuntos que a gente está abordando aqui nessa aula de hoje. Isso vai fazer toda a diferença na sua prova. Vamos responder algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. Galera, é o seguinte: questão 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. A sentença acima apresenta uma característica do regime disciplinar diferenciado expressamente prevista na Lei de Execução Penal. Essa primeira questão, galera, ela está certa ou está errada? Primeira questão, o gabarito é certo. Essa é uma característica do regime disciplinar diferenciado apresentado pela LEP após modificação pelo pacote anticrime. Observe a resolução. Então, é característica do RDD a duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Segue na sua tela também a diferença prevista na LEP e no Decreto 6049 de 2007 com relação ao RDD. Na LEP, a duração máxima é de até 2 anos. No Decreto 6049 de 2007, duração máxima de 360 dias. Na LEP, a visita é quinzenal. No Decreto 6049 de 2007, a visita é semanal. Cuidado com essas diferenças, você só vai usar essas informações se a questão cobrar expressamente.
Beleza? Somente nesse caso que você vai utilizar essas informações, porque essas informações elas foram tacitamente revogadas. Beleza? Foram revogadas tacitamente. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa segunda questão. De acordo com a LEP, julgue o item seguinte. Existindo indícios de que o preso participe de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 5 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado poderá ser cumprido em estabelecimento prisional federal. Galera, essa segunda questão, o gabarito dela é errado, e essa questão ela possui uma série de erros. Primeiro, não basta a mera participação. É necessário que o preso exerça liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Essa atuação criminosa em um ou mais estados da federação também tem um limite aqui, ó, equivocado. É em 2 ou mais estados da federação. E nesse caso, não há uma faculdade, mas sim uma obrigação. Nos casos descritos na LEP, cumprimento do RDD vai se dar obrigatoriamente em estabelecimento prisional federal. Beleza? Então, observe a resolução da questão 2, muito importante para a sua prova. O RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal quando houver indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada e tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. Segunda questão, gabarito errado. Vamos lá, a terceira questão. De acordo com a Lei nº 7210 de 1984, ou seja, de acordo com a LEP, é correto afirmar que constitui uma das características do regime disciplinar diferenciado o direito do preso à saída da cela por 4 horas diárias para banho de sol em grupos de até 6 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Galera, essa terceira questão ela também está errada, o item está equivocado, os números apresentados pelo item estão errados. Galera, o banho de sol tem como prazo aí no RDD 2 horas. E o número de presos, o grupo, será com até 4 presos. Beleza? É por isso que a questão 3 está equivocada. Vamos verificar a resolução da questão 3. Não é característica do RDD direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Galera, segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula de hoje. Primeira questão certa, questão 2 e 3 estão erradas. Gostaria de agradecer mais uma vez por a gente estar aqui estudando juntos, eu poder contribuir com a sua futura aprovação aí no concurso do DEPEN é de uma satisfação enorme para mim. O DEPEN está cada dia mais próximo de você. Então acredite nisso, lute por isso, que vai dar certo, beleza? Ser agente federal de execução penal, ser policial penal federal é muito bacana e isso vai mudar a sua vida, beleza? Conte comigo, caso tenha alguma dúvida, me procure, não leve dúvidas aí com você, tire, sane essas dúvidas, estou à sua disposição. Forte abraço, tamo junto!